Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Fala galera do YouTube, beleza? Em 1973, o cantor Raul Seixas, baiano radicado no Rio de Janeiro, fã de Elvis Presley e Luiz Gonzaga, lançou seu primeiro disco solo, Krieg Rabandolo, que vendeu mais de 67 mil cópias. Nessa época, o Raul inventou um inseto terrorista disposto a se tornar uma encrenca para os generais da ditadura. A canção Mosca na Sopa passou pela censura, assim como Ouro de Tolo, que a princípio sugere uma singela canção. Mas, na verdade, era um desabafo contra a alienação do brasileiro, que se contentava em comprar um carro 0 km, passear no zoológico com a família, ou ganhar um salário modesto que dava para viver, enquanto a violência da repressão acontecia nos porões da ditadura. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigoso. As duas canções passaram despercebidas pela censura, mas o título do disco, Krieg Rabandolo, chamou a atenção dos militares. Aí o Raul e o Paulo Coelho, seu parceiro nas composições das letras, antes de virar um famoso escritor no mundo todo, foram levados ao DOPS, o Departamento de Ordem Política Social, no início de 74, para prestar esclarecimentos. O que significa Krieg Rabandolo? Cuidado com o inimigo. Apenas um grito de guerra do Tarzan nos quadrinhos. Cuidado com o inimigo? Que inimigo? O governo? Os militares também queriam saber sobre uma tal sociedade alternativa, citada num gibi lançado junto com o disco. Sociedade alternativa? Isso só pode ser uma organização subversiva que faz parte de um grupo de esquerda? Aí a merda já estava feita. Os militares invadiram a casa do Raul atrás de documentos que comprovassem a existência dessa tal sociedade. O Paulo Coelho apanhou na prisão, a música Sociedade Alternativa foi proibida nos shows e os dois foram convidados para um autoexílio em Nova York em julho de 74. Senão a coisa ia ficar feia para eles. Nessa altura, o segundo álbum do Raul, Guita, já estava sendo prensado na fábrica. O Raul aparecia na capa com uma boina do Che Guevara, mas o pior é que a música Sociedade Alternativa foi lançada no disco com o verso protesto: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. A música era um hino à liberdade de expressão e evocava a lei, criada pelo mago e ocultista britânico Aleister Crowley em 1904. Ele era conhecido por seus escritos de magia e por fundar a doutrina ou filosofia Telema. Crowley era contra os valores morais e religiosos do seu tempo. Defendia a liberdade pessoal e espiritual e tinha como regra: faz o que tu queres e amor é a lei. Amor sob vontade. Um dos projetos do Raul era fundar a Sociedade Alternativa, a Cidade das Estrelas, lá em Paraíba do Sul. Foi nessa época que surgiu a história de que o Raul tinha encontrado John Lennon nos Estados Unidos e falado desse projeto e que o John Lennon tinha adorado a ideia. Vale lembrar também que os Beatles fizeram músicas inspiradas na doutrina do Crowley. Mas a história desse encontro anos mais tarde foi desmentida pelo Paulo Coelho. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva a sociedade alternativa. Faz o que tu No final de 74, o disco Guita estava fazendo muito sucesso, e isso resultou na volta do Raul e do Paulo Coelho aqui pro Brasil. Raul conseguiu subir alguns degraus na sua trajetória musical, lançando um disco que misturava doses de filosofia, escracho inteligente e crítica social. O esoterismo também serviu de inspiração para a dupla. Um exemplo disso é a música Água Viva, onde a letra é quase sem nenhuma alteração a tradução do poema A Fonte, o cantar da alma que se alegra em conhecer a Deus pela fé. Esse poema foi escrito pelo
pelo sacerdote espanhol João da Cruz, que foi canonizado em 1726, tornando-se um dos santos da Igreja Católica. Sei que não podia ser mais bela, que os céus e a terra bebem dela, ainda que seja de noite. Sei que são caudalosas as correntes. O disco Guita seguia a estética rock and roll, que sempre esteve presente na obra do Raul, mas com uma abrangência muito maior de estilos musicais. Além do rock, das baladas e do country, o repente também estava presente no disco com a música As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor. A letra é uma das composições solos do Raul para esse álbum e aproveitava para criticar, entre outras coisas, as pessoas que diziam que ele tinha feito um pacto com o diabo. O monstro ciste é retado e tá doido pra transar comigo. E sempre que você dorme de toa, ele fatura em cima do inimigo. Outro ritmo musical presente no disco é o bolero, com a música Sessão das 10, outra composição solo do Raul. A música foi lançada originalmente em 1971 no disco Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta Sessão das 10, do grupo formado por Ed Starr, Miriam Batucada, Sérgio Sampaio e pelo próprio Raul. A versão de Sessão das 10 para esse disco era uma seresta cantada por Ed Starr. A letra da música conta a história de um moço ingênuo que vem do interior morar no Rio de Janeiro e em Ipanema. E aí um dia, numa sessão das 10 no cinema, ele conhece uma moça por quem se apaixona e acaba se casando com ela. 10 anos depois ele é abandonado. Tudo isso era cantado nas duas versões de maneira irônica. Curtiu com meu corpo por mais de 10 anos, e depois de tal engano foi você quem me deixou. Naquele período difícil de ditadura militar, em que os artistas tinham que tomar cuidado com tudo que falavam e produziam, o Raul conseguiu abordar questões densas de forma leve, quase infantil. Isso fica claro na ironia da música Super-Heróis. O Raul fazia várias críticas à realidade política do país naquele momento, disfarçadas de um rock simples, com uma levada quase boba. O blues Super-Heróis abre o disco Guita e brinca com celebridades como Marlon Brando, Pelé, Emerson Fittipaldi e Silvio Santos, que na letra sorri para um filme de terror, que na verdade era a própria ditadura que estava acontecendo. E de uma cobertura no Leblon, que ela é a cena dando aquela. Enquanto o povo embaixo grita é o rei que ela despenca da janela. É quando a 120 o Fittipaldi passa e quem ele atropela. Medo da Chuva também está presente neste disco. A letra é uma das mais belas de toda a obra do Raul. A música questiona a instituição do casamento. O Raul assume o papel do marido descontente, que se sente escravo da mulher, sem chance nenhuma de liberdade. Uma pedra imóvel, que perdeu outros amores que poderia ter vivido, até perder o medo da chuva, ou o medo do novo, né? E conhecer o segredo da vida. Eu perdi o meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. O mais fantástico da obra do Raul Seixas é a variedade de interpretações que ela propicia. Por exemplo, na música Trem das 7. Se você jogar na internet, você vai achar um monte de teorias e opiniões sobre a letra da música de evangélicos, católicos, ateus e por aí vai. Isso é muito válido, né? No meio de tanto lixo musical que a gente encontra por aí, que a mídia tenta enfiar na gente goela abaixo, você encontrar uma obra que permite esse tipo de discussão e permanece viva até hoje, depois de mais de 30 anos, isso é realmente muito fantástico. Na música O Trem das 7, alguns dizem que o trem é Deus, que vai chegar no dia do arrebatamento. E as trombetas citadas na letra são as trombetas do Apocalipse. Outros já dizem que não, que o Raul não era cristão e que ele nunca iria escrever uma letra sobre isso.
O fato é que, mesmo Raul não sendo cristão, ele era um profundo conhecedor de várias filosofias, inclusive da Bíblia, né? O Raul era um inconformado com o que ele via pelo mundo e achava que o bem e o mal eram faces da mesma moeda. O que fica claro é que a música fala da morte, mas não da morte em si, mas sim de um novo tempo, de uma nova era que vai chegar. A música Trem das Sete foi regravada pelo próprio Raul em 1984 para o disco Metrô Linha 743. Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando na estação. SOS é outra metáfora em forma de canção, onde o Raul descreve a população em um domingo apático, alienados, se comportando como formigas. A letra fala ainda da violência policial e da falta de informação fornecida pelo governo militar. Raul pede para o primeiro disco voador que surgir que o leve para fugir do caos do Brasil. Oh, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Na música Moleque Maravilhoso, o Raul quebra vidraças, causa terremotos e se define como moleque da rua, moleque do mundo, moleque do espaço. E das tempestades já não tenho medo, acordo mais cedo. Eu nunca me animo de ir ao trabalho, eu sou o coringa de todo baralho. Um sonho que você sonha sozinho é apenas um sonho. Um sonho que você sonha em conjunto é realidade. O Raul utilizou esta frase do autor Miguel de Cervantes do livro Dom Quixote para escrever a música Prelúdio, a mais curta do disco, com pouco mais de 1 minuto de duração. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Quando Roberto Menescal, gerente de produtos da gravadora Philips, contratou o Raul, o André Midani, o diretor da gravadora, queria saber quem era ele. O Menescal respondeu que o Raul poderia ser qualquer coisa, cantor, produtor, compositor. O fato é que de jeito nenhum a Philips poderia perder o cara. O Raul sempre foi um artista à margem da MPB, ele ouvia mais música estrangeira. O Marco Mazzola, que foi o produtor do disco Guita, quando mostrava a obra do Raul para os outros artistas, encontrava certa rejeição. Hoje todo mundo fala que o Raul é foda, que não sei o que, mas na época, no meio musical, não era isso que era dito, não. O Gil e o Caetano, por exemplo, que se deslumbraram com a música Guita, só prestaram atenção no Raul quando ele já estava em decadência. Na sequência, mais uma sonzeira do disco, Loteria da Babilônia. E grita ao mundo que você está certo. Você aprendeu tudo enquanto estava mudo. Agora é necessário gritar e cantar rock e demonstrar o teorema da vida e os macetes do xadrez, do xadrez. O Raulzito leu o livro hinduísta de mais de 6.000 anos, Bhagavad Gita, 3 vezes em sua vida, mas só absorveu na sua obra musical na 3ª vez, quando ele já se interessava mais pela filosofia. A letra da música Gita foi adaptada de um diálogo entre o deus Krishna e o guerreiro Arjuna. Bhagavad Gita é um livro muito antigo, ninguém sabe realmente quem escreveu, talvez um dos livros mais antigos da humanidade. Bom, o resultado é que Krishna, essa representação divina do todo, fala para um guerreiro chamado Arjuna no livro e diz a ele o que é, dá a chave da resposta da pergunta que ele fez. Então, quando eu falo eu sou isso, eu sou aquilo, não sou eu, Raul Seixas, de maneira nenhuma. É cada um de vocês. A melodia causa reflexão e é pontuada por sons de sinos. Pensa só,
O Brasil, na década de 70, em termos culturais, não era muito diferente do que a gente conhece hoje. A maioria da população acaba ouvindo mesmo músicas de mais fácil acesso, né? Por exemplo, hoje em dia o sertanejo universitário, o pagode, que não são músicas lá muito elaboradas, né? São músicas para você curtir uma dor de cotovelo, dançar num churrasco e pronto, para por aí. Aí de repente naquela época o Raul lança uma música de enorme teor filosófico e poético. A música começa a fazer muito sucesso, começa a tocar na rádio e ser ouvida por multidões. Aí você vê o tamanho da inteligência do Raul Seixas. O Raul conseguiu com essa música um feito que é muito difícil de ser conseguido por um artista no Brasil. O produtor Mazola já disse que o maior desafio da sua vida foi gravar a música Guita. Mais de 60 músicos em 4 canais e um deles só pra voz. A música foi gravada de uma vez só, com cada instrumento entrando e saindo na hora certa. O Raul queria algo épico e conseguiu mais que isso. Ele deixou uma marca na face da história da música brasileira pra sempre. Eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação. Pra você que gosta de vinil, tem uma dica pra você. Entra lá no Facebook na página Universo do Vinil. Os caras postam sempre alguma notícia sobre o vinil e tem também uma lojinha com os preços bem bacanas pra você aproveitar. Corre lá. É isso então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar uma olhadinha aqui do lado no vídeo dos Secos e Molhados e dos Mutantes. As nossas redes sociais estão aqui embaixo para você poder falar com a gente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal a crescer e a gente a produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Beijão, valeu, tchau!